Olá, bem-vindo ao podcast Florescer. Eu sou Fabiana Assunção e hoje eu quero falar sobre verdades e mentiras. Gente, na verdade, não é tão verdade e mentiras assim, não, tá? Mas em tempos de polaridades, eu lembrei muito de que cada um tem a sua verdade, cada um acredita naquilo que ele pensa que é o melhor, que é o certo. E tá tudo bem. O problema é quando isso gera brigas, quando isso gera confusão, quando isso gera discórdia, né? Melhor falando. Eu tô trazendo isso porque aconteceu um fato essa semana que me chamou muita atenção, me fez pensar muito naquilo. E como a gente é focado naquilo que a gente procura validar aquilo que a gente acredita, tá? E quando eu estudava jornalismo, a gente aprendia, né, que o fato ele nunca vai ser objetivo, ele sempre vai ser subjetivo, porque ele sempre vem de um olhar, né, de uma pessoa. Então, por exemplo, se aconteceu um acidente na rua, dependendo do ângulo que a pessoa estava, de como ela viu, de a posição que ela estava, ela vai descrever o fato de uma forma. Já a outra estava num lugar diferente, numa posição diferente, e ela vai descrever de uma forma diferente, tá? Então, tudo é subjetivo nessa vida, inclusive a forma que a gente pensa. E é interessante porque a gente busca validação, né? Em tempos de IA, gente, a gente vê cada vídeo maravilhoso, cada história linda contada, que hoje a gente não pode mais saber, é que a gente não sabe mais se é verdade ou se é mentira. Né? Algumas coisas podem tirar, e hoje em dia eu falo nos comentários, IA pegou pesado, tal, e sim. Mas o fato que aconteceu foi, num grupo, uma pessoa, a gente começou a questionar o comportamento da clínica veterinária e as pessoas me não, tá errado, tem que levar em outro lugar, tal, não sei o quê. E ela foi no Google para ver a avaliação e ela printou uma avaliação de uma estrelinha e a pessoa detonando, validando aquilo que eles estavam dizendo. Vale ressaltar que essa postura foi em virtude algum de um comentário, né, de uma informação que não foi muito bem colocada ali naquele ambiente. E como eu conheço a clínica, eu achei aquilo estranho, até defendi, falei, não vejo muito disso, tal, tal, mas no dia seguinte, não foi na hora, no dia seguinte eu resolvi olhar as avaliações no Google. Ela tinha mais de 700 avaliações. Eu precisei rodar 3 páginas de avaliação para achar essa avaliação da pessoa que ela printou. E essa avaliação ela tinha uma resposta da clínica embaixo explicando o que tinha acontecido. Então, eu comecei muito a pensar nisso, né? E como que são as coisas. Aquilo que a gente acredita, a gente vai procurar validar aquilo e mostrar que está certo. Isso é para tudo, né? Para o que eu penso. Então, hoje com a IA, eu não sei nem mais o que é certo e o que é errado, qual que é a informação verdadeira, qual que é a informação
falsa. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas vêm para a internet e elas passam o que ela quiser. Então, eu tenho cuidado, até mesmo por ser jornalista formada, embora hoje eu não exerça a profissão, mas eu sou formada, eu trabalhei muitos anos, eu acredito na, na apuração dos fatos. Então, eu sei que ninguém vai colocar na grande imprensa algo que não tenha sido checado. Então, se é algum veículo, se é algum lugar que não seja a grande imprensa, eu procuro confirmar aquela informação na grande imprensa. Ah, mas tem muita coisa que a grande imprensa não traz e tal. Ok, mas se aquele fato relevante está ali, se ele não foi encontrado em lugar nenhum, só com aquela pessoa, então de onde que aquilo foi tirado? Até onde que aquilo é verdade? E tá muito simples, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, a gente teve aqui no Brasil a história da mulher que estava achando que estava namorando com o Brad Pitt e foi esperá-lo no aeroporto. E que ainda deu dinheiro para ele. Ela acreditou, para ela aquilo era verdade. Então, talvez aquilo fosse o sonho dela da vida inteira, ou ela não estivesse feliz amorosamente. Então, o que acontece? Ela vai buscar isso em algum lugar. E nesse caso, a pessoa se aproveitou dela. Mas para ela aquilo era verdade. Então, quando a gente fala de verdades e mentiras, é muito importante a gente entender que cada um enxerga a vida de uma forma diferente. E não é porque ele acredita em tal coisa e você não que aquilo seja mentira. Mas é importante a gente, em tempos de IA e de internet que faz com que a gente faça, né, que a gente tenha acesso ao monte de informação e que qualquer pessoa possa vir aqui e falar algo e dar aquilo como verdadeiro, a gente precisa se blindar. E como que a gente se blinda? Entendendo como a gente como a gente pensa. Porque a gente vai validar aquilo que a gente acredita. Então, se você tem uma informação do político X que você gosta, se aquela informação for negativa, você não acredita. Estão querendo prejudicá-lo. Se aquela informação for positiva, aí tá vendo? Não estou te falando? Isso vai com tudo na vida. Mas o mais importante é a gente entender que a nossa opinião, a nossa verdade, não precisa ser a verdade do outro. Tem muita coisa que a gente não vai saber que realmente é abafado pela imprensa, mas a gente pode respeitar o que o outro pensa, o que o outro fala, mas acreditar que é possível a outra pessoa enxergar a vida de outra forma. Tudo é subjetivo, tudo depende de como você está, do que você pensa no seu ambiente.
Então, eu falo assim, eu sempre comentei, né, o que para você é muito, fácil de lidar, é muito óbvio, para mim pode não ser. E o que é muito óbvio e fácil de lidar, para você pode não ser. Então, o mais importante é respeitar a verdade do outro e cuidar, né, para não cair em mentiras, em golpes, em situações, né, em notícias que venham para atrapalhar e não para ajudar. Tá? Então, nesse caso específico que me fez trazer essa reflexão sobre verdades e mentiras, é na verdade sobre a necessidade que a gente tem de validar. Então, quer dizer, foi ignorado um monte de comentário positivo antes para mostrar somente o comentário negativo. E isso a gente faz muito no nosso dia a dia. A gente precisa provar que o que a gente está falando tem fundamento. E mais do que isso, a gente tem que tomar cuidado com os comentários negativos. Então, agora eu vou para essa parte de ver os comentários. A pessoa sofreu, ela viu aquilo de uma forma diferente e ela se sentiu ofendida. Então, ela foi lá na internet e externou aquilo. Aquilo pode ter sido um fato isolado, pode ter sido só como ela sentiu. Porque você já percebeu que é muito mais fácil você ir para a internet reclamar do que elogiar? Se você quer reclamar de algo, se você está indignado com algo, é muito mais fácil você abrir sua câmera e falar: olha, fizeram isso e isso comigo, ou ir fazer uma avaliação negativa, do que você sair para elogiar. E isso não é só na internet. É muito mais fácil a gente apontar os defeitos do outro do que elogiar o que ele fez certo. Você percebeu que esse lance de verdades e mentiras, ela vai muito além do que é verdade e o que é mentira? É percepção, é ação. Então, quando eu faço uma avaliação negativa, foi a minha experiência e a expectativa que eu tinha com relação àquilo. Não estou falando que não tem que reclamar, não. Mas é entender que uma avaliação negativa não representa tudo o de bom que foi feito até então. E isso com pessoas também. Por que amizades terminam, relacionamentos terminam? Porque focaram no que deu errado, no negativo. Né? Quer dizer, às vezes você faz tudo sempre certo. Vamos falar agora também trabalho. Você se dedicou durante muito tempo, fez um monte de coisa certa. Num dia, por falta de habilidade, ou por pressão, ou porque não estava bem, por falta de atenção, houve um erro. Esse erro vai ser jogado na sua cara a vida inteira. A amizade termina por causa daquilo. Tudo que foi feito de bom antes
é apagado ali com aquilo que foi feito de mal. E talvez nem com intenção. Tá? Então, eu trouxe essa questão de verdades e mentiras, a sua verdade com a verdade do outro. Tudo vai ter dois pontos de vista. Vai ter o ponto de vista da pessoa que cometeu o erro, com o ponto de vista da pessoa que recebeu, entre aspas, o erro. Mas ela cada um tem a sua razão e cada um está certo dentro daquilo que ele viu, que ele enxergou, que agiu. Então, quando a gente for, voltando aqui para o fato que me trouxe pensar em verdade, mentira, em subjetividade, em objetividade, e que realmente tudo é subjetivo, né? Eu acho que eu quero trazer essa reflexão para você. Quando você vê algo errado em alguém, quer dizer, você sempre foi nesse lugar, esse lugar sempre te atendeu bem. Naquele dia que porventura aconteceu um problema, aquele vai ser o motivo para você deixar de frequentar ou fazer uma avaliação negativa para prejudicar aquele ambiente. Quando você alguma pessoa pisa na bola com você, mas foi uma coisa que não foi intencional, né? Porque a gente tem que entender, às vezes não foi intencional. Você vai trazer para essa pessoa a mesma. Vai apagar tudo de bom que essa pessoa fez com você durante muito tempo. Então, eu quero trazer essa reflexão aqui para a gente pensar muito bem antes de fazer uma avaliação negativa de um lugar, porque essa foi a sua experiência, foi como você recebeu aquele atendimento, foi talvez suas expectativas estavam maiores, talvez realmente não tenha sido bom, mas para você também que vai buscar olhar avaliações aí para poder decidir se você vai usar aquele serviço ou não. Né, se você vai comprar aquele produto ou não. Olhe muito, porque tudo foi percepção. Né? Para o mesmo vendedor, tem um que super elogiou, que adorou o produto, e o outro que o produto veio com defeito. Carro, né? Às vezes a pessoa compra o carro zero, o carro vem beleza, mas às vezes ele veio cheio de problemas. A experiência daquela pessoa foi ruim, mas não quer dizer que tudo seja ruim daquela marca. Né? Então, são coisas que eu quero que você pense, né? Que você avalie, cada um tem a sua verdade, cada um entende da sua maneira, cada um tem a sua percepção. Muitas vezes a gente procura validação dentro daquilo que a gente está buscando, né? Isso para tudo, né? Eu vou buscar algo que valide aquilo que eu acredito, mas não quer dizer que eu estou invalidando o que a outra pessoa pensa, né? Ela tem o direito e eu preciso respeitar isso. Mas eu só quero trazer isso aí para refletir como que você está fazendo nessa questão, né, de avaliação, de percepção, de validação, isso para todas as áreas da sua vida. Beijo grande e te vejo no próximo episódio. Ah, importante, me siga no Instagram, @fabi_assunção, Assuncal. Vai ser um prazer te ver lá. Se gostar, dá um like, e se gostar também, se sentir, compartilhe esse episódio. Beijo grande e até a próxima.